tarde! É um prazer inenarrável estar aqui com vocês mais uma vez, né? Depois que passou um pouco desse totalmente fica em casa, nós ainda precisamos, claro, ficar em casa, ter certos cuidados, mas hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho, né? Desse restringimento com relação ao contato, principalmente com relação ao posicionamento psicológico, né? Do estar em casa, quais os posicionamentos muitas vezes que nós sentimos, o que muda no lado psicológico. Diante de tudo isso, quem de nós estávamos preparados com relação a esse Covid-19? Quais de nós estávamos esperando essa revolução mundial onde se mexe-se principalmente com o nosso comportamento, principalmente com o nosso financeiro? O que nós temos que aprender a observar? Existem muitas diferenças entre o posicionamento da não socialização e o posicionamento de certas abstinências comportamentais. O que nós temos que levar em consideração? Quando se pede o isolamento, não significa que nós temos que estar isolado de pessoas que nós amamos. Por quê? Porque graças a Deus no mundo de hoje existe o quê? A internet, as redes sociais. Então você que muitas vezes está sofrendo, quero te passar algumas dicas, quero te mostrar qual que é o posicionamento ideal, quais são os sentimentos corretos, né? Que nessa quarentena nós temos que observar e tudo que for além diante desses fatos, nós temos que tomar certos cuidados, ok? Tudo que está com relação ao nosso posicionamento diário. O que é natural nessa pandemia acontecer, né? Esse posicionamento ruim de muitas vezes uma angústia, um sufocamento, né? Uma necessidade de, em momentos, sair correndo, bater um papo, principalmente quando nós saímos da nossa rotina. O que eu quero explicar para vocês? Como que o indivíduo, como que o ser humano muitas vezes se retrata? Através de sua profissão, não é mesmo? Muitas pessoas, elas não são conhecidas como o pintor João, o doutor Francisco, a psicóloga Janaína, a apresentadora Débora, né? Então, assim, várias profissões muitas vezes estão sendo enfatizadas primeiro com o trabalho e depois a pessoa. Esse posicionamento, muitas vezes, quando nós não podemos atuar diariamente como nós havíamos antes do Covid-19, isso muitas vezes nos retrata e nos sentimos impossibilitados. Então isso é natural, muitas vezes cair um pouquinho, né? A nossa autoestima, o nosso poder de persuasão, de sair nas ruas, de se elevar e principalmente o alto grau de insegurança, certo? Mas o que nós podemos observar? Primeiro de tudo existe um eu. Precisa um vírus de fora para dentro para nós começarmos a resgatar o que existe dentro das nossas casas, o que nós precisamos readaptar, um momento único, né? Em momentos vai ser natural nós apresentarmos aqueles sentimentos nostálgicos, né? Aquela dificuldade de muitas vezes conversar com alguém. Então é aí que entra o posicionamento de WhatsApp, de mensagens. Existem muitas pessoas no mundo de hoje marcando encontros sociais. Encontros do quê? Via online. Então você que está em casa, que muitas vezes se sente muito no seu mundinho, se sente impossibilitado, entenda, esse sentimento de frustração não é só seu. Dividam suas tarefas, tire um tempo para você, né? Hoje em dia nós encontramos também via online pessoas que muitas vezes estão dando dicas, né, de relaxamento corporal, né? Muitas vezes estamos tendo reiki, estamos tendo vários posicionamentos onde diminui nosso alto grau de ansiedade. O que vale muito a pena também é você fazer o trabalho de inspirar e expirar. O que significa isso? Nós lubrificamos mais o nosso cérebro. O que é? Quando nós nos sentimos impossibilitados, né? Tipo, em função agora desse momento que estamos vivenciando, é natural o nosso cérebro muitas vezes pegar um pouquinho de energia a mais para nós nos readaptarmos à rotina que nós temos que elaborar,
né? Em função dessa pandemia. Então, sempre quando você se observar um pouquinho mais ansioso, quando você observar que a sua respiração está mais aguçada, né? Ou que você está sentindo uma palpitação maior, recorrente, diariamente, isso não é normal. Isso está se tornando mais, são transtornos, né? Isso significa que está levando para um lado mais crônico. Então, primeiro posicionamento, utilizar o exercício da respiração e inspiração. Só que não é simples expirar e inspirar, é você puxar toda a sua respiração, fortalecer o sentido da frente, né? Segurar no cérebro o posicionamento maior que você conseguir, mas com muita tranquilidade, senão você corre o risco de ficar tonto, né? Segura no cérebro e solta lentamente, somente pela boca. O posicionamento do seu diafragma, certo? É essa movimentação. Você vai fazer sempre 3 vezes, 3 de 4, certo? Faz a primeira. 4 vezes, uma pausa de 1 minutinho e mais algumas vezes até fechar o circuito, certo? E esse posicionamento, nós vamos bombar a oxigenação para o nosso cérebro, onde nós vamos sair do quê? Da noradrenalina e vamos para a serotonina, que é a substância do prazer. Então, assim, todos estão passando por esse momento, eu acho que é um momento muito minucioso, né? É um momento de muito resgate, é um resgate muitas vezes que o mundo precisou parar, né, para nós começarmos a observar. Eu acredito que depois de tudo isso, nós vamos sair seres humanos melhores, nós vamos começar a observar mais, né, os nossos estímulos de dentro para fora, nós vamos começar a perceber mais o que a nossa família, o que nossos familiares precisam diante disso, o nosso vizinho, nós vamos começar a valorizar muito mais a nossa aproximação com as pessoas e principalmente, né, tomar um cafezinho com os amigos e o que mais nós estamos sentindo falta de um abraço, né? Não um abraço virtual, mas aquele abraço verdadeiro, um carinho, um aperto de mão, um toque, que isso sempre fez e fará parte dos nossos sentimentos. Não tenha medo, calma, tudo vai acontecer como Deus quiser, né? Vai acontecer tudo muito tranquilamente. Eu acredito que as pessoas têm que ter a consciência, né? Se você precisar sair, utilize os cuidados, faça somente o que você precisa e já retorne para casa. Nós temos que ter consciência dos nossos atos, porque quanto mais consciência, menos tempo nós vamos ficar dentro de casa, ok? Em função dessa contaminação. Certo? Fiquem com Deus, tenha paciência que daqui a pouco tudo volta ao normal. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau!